Quando eu me tornei adulto, eu fiz um pacto com Deus, porque eu comecei a trabalhar como autônomo. E trabalhando como autônomo, eu queria muito sair dessa vida. Eu era conhecido como piloto de fuga. Andava com traficante, com prostitutas. Era alguém que gostava muito de farra, bebidas. Em alguns momentos teve a oportunidade de experimentar algumas drogas ilícitas. E em meio dessa época, eu tive o privilégio de participar de um processo seletivo de uma das maiores companhias de refrigerante daqui do Maranhão. E ali eu fiz um pacto com Deus. Se Ele me desse essa oportunidade de emprego, uma vez ao mês eu iria escolher uma igreja no qual eu iria levar uma oferta de gratidão para Ele, mesmo sem saber e sem entender o que é ofertar. E assim, mesmo não acreditando naquele momento, mas Deus me abençoou. E algo para mim que eu não tenho dúvida, que foi a mão de Deus que me deu, porque eu participei de um processo seletivo de mais de 40 pessoas, foram só 2 que foram selecionadas para ser vendedor externo dessa empresa, e eu fui uma delas. Quando eu acho que mais ou menos um ano depois que eu conheci ele, foi muito rápido, né? Eu acho que noivado dentro de um ano, casamento já veio quando ele se batizou. Era de farra, era de dança, era de diversão, era de amizade, até que após alguns anos nós tivemos o privilégio de morar juntos. Só que a gente não era casado, a gente passou mais ou menos 2 anos morando junto. E assim começou também uma luta, né? Porque também nem eu nem ele éramos da igreja. Cerca de 2 meses que a gente já estava morando aqui, eu fui desligado da grande companhia que eu trabalhei quase 5 anos, mas uma nova porta se abriu de uma outra grande multinacional. E para minha alegria era um trabalho que era de segunda a sexta. E foi uma época que o meu vizinho do lado, que foi o Edson e a Paula, me ofereceram um estudo bíblico para mim e para a Gláucia. E desse estudo a gente começou a ter, mas por ocasião da gravidez da Paula teve que interromper. Eles não conseguiram mais dar o estudo pra gente. E foi quando eu conheci meu outro vizinho, que também era da igreja adventista, que era o Arley. E quando ele me ofereceu o estudo bíblico, a Gláucia não poderia participar, porque ela estava no trabalho. E aí ele recebeu esse estudo, ele já estava bem animado, né? E ele foi muito rápido. Quando eu acho que ele terminou o estudo bíblico, ele decidiu se batizar. E para minha alegria, naquele momento, acreditando que após o meu batismo, a minha esposa iria me acompanhar. Mas por motivo de trabalho, muitas das vezes ela não pôde ir. E assim eu continuei resistindo. Eu levava o Samuel para a igreja quando eu podia também. Quando eu não podia, ele levava. Só que começou um conflito muito grande. Era como se fosse... A criança tá vendo assim, nossa, mas por que minha mãe não vai? Ele já chegou numa idade que ele já começou a me cobrar. Ele começava a dizer, mamãe, eu vou cantar. Mamãe, vai ter... Aí eu ia, né? E nessas questões eu comecei a ir. Mas eu não tinha recebido ainda o estudo bíblico, né? Que já depois que ele nasceu, a Marta, uma pessoa muito abençoada, e ela me incentivou assim a entender a palavra de Deus. Ela passou muito tempo insistindo comigo, Gláucia. Ela me deu todo o estudo, me mostrou tudo. Gláucia, essa é a hora. Eu sempre botava o meu serviço em primeiro lugar. Eu cheguei perto assim de uma separação, de não aceitar isso. Meu filho começou a me cobrar mais e mais. Disse, mamãe, eu sou aventureiro. E isso me levou muito mais para a igreja, porque ele queria um incentivo meu. E eu sei como mãe, eu queria estar junto com ele. Eu fui mais ou menos de, acho que 3 Calebs. Eu participei, acho que todos. Até o fim, quando chegava no dia do apelo final, eu não ia. Porque eu sabia, né? Aí eu disse, não vou, hoje eu não vou. De ter que ir e ter que aceitar, porque meu coração já estava gritando. Aí eu tive a Esté. E a Esté, ela é uma menina altamente autêntica. Ela fala muito, ela conversa, ela já entende, ela fala coisas que eu fico... Meu Deus, como é que ela sabe? E ela falava, mamãe, hoje é sábado, mamãe. Mamãe, por que você está fazendo isso? Então ela começou a abrir meus olhos e eu comecei a ver que tinha alguma coisa que eu tinha que fazer por mim e pela minha família. Eu cheguei mais à beira da segunda separação. Só que isso foi por muito tempo. O Jefferson disse, olha, vai ter de novo o evangelismo. Vamos. E eu, vamos, né? E eu fui sem intenção nenhuma. Eu cheguei lá para escutar todo o estudo que praticamente eu tinha escutado todos os Calebs, mas esse era diferente. E eu fui. Quando eu cheguei, o pastor Caio, eu tenho certeza que ele não sabia que eu não era batizada. E parecia até que ele sabia toda a minha história. Ele sabia tudo que se estava passando na minha cabeça, toda a minha vida. Ele primeiro contou a história, depois ele foi dizer que essa história era com ele, era a vida dele. E aquilo ali me tocou assim profundamente, né? A mãe dele praticamente querendo tirar a própria vida porque não aguentava mais. Eu cheguei a dias que eu disse que, meu Deus do céu, acho que eu não vou mais resistir mais um dia. Eu já sabia que eu estava com início praticamente de depressão, mas eu não queria contar nada para ninguém.
Mas eu pedi força nesse dia para Deus e ele contou aquela história que praticamente assim me tirou assim do chão e disse: meu Deus, eu tenho esperança de botar a minha vida e a vida da minha família de novo no lugar. E vendo aquele homem pregando todos os testemunhos, aquilo ali me tocou profundamente, porque eu quero ser exemplo para meus filhos. Eu quero ver a minha família bem, junto, feliz, alegre. No dia que eu me batizei, eu senti uma leveza assim no meu coração, como se eu tivesse realmente renascido. Posso dizer, minha família também. Pessoas próximas de mim, sabe, me parabenizaram, gente que me abraçou. Eu senti a igreja me abraçando assim tão forte, eu fiquei muito feliz. Fui muito bem recebida, mais do que eu já era. Meu marido esperou 11 anos. 11 anos orando. E no dia que ele menos esperou, que nem ele esperava, aconteceu. Porque para Deus não tem dia, não tem hora, no tempo dele.